E com vocês, Arthur Aguiar! Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Aguiar, tenho 33 anos, sou cantor, compositor, ator, empresário, empreendedor, nascido no Rio de Janeiro, mais precisamente na zona norte do Rio de Janeiro, Lins de Vasconcelos. O que eu posso dizer para vocês é que nada, absolutamente nada na minha vida veio fácil. Desde pequeno, sempre tive que aprender a fazer escolhas e pensar o que eu queria. Desde o que eu queria comer e se era possível comer ou não aquilo, desde o que eu queria ganhar de presente, se era possível ou não também ganhar aquilo. A gente vai ter um tempo aqui junto, eu vou contar um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu acredito, das coisas que me levaram para os lugares onde eu cheguei, e eu espero que de alguma forma tudo que eu venha falar aqui, ou alguma coisa que eu venha falar aqui, impacte a vida de vocês de alguma forma. Esse é o meu propósito, que vocês saiam daqui diferente da maneira como vocês chegaram. Então, a minha história ela começou muito cedo, desde pequenininho. Como é que eu faço? Eu peço para passar? Eu tenho alguma coisa para passar? Como é que eu faço para passar o... Tá bom, obrigado. Bom, como vocês podem ver, comecei bem cedo na natação. Comecei como atleta de natação. E desde pequenininho eu sempre soube o que eu queria e aonde eu queria chegar. Já nessa idade, novinho, eu sabia o que eu queria e como eu queria, o que eu precisava fazer para eu chegar aonde eu queria. E eu sempre achei desde pequenininho que eu pensava fora da caixa. Eu lembro que eu dividia as minhas coisas com as pessoas e as pessoas falavam: cara, esse menino é maluco, não é possível. Como que ele vai conseguir fazer isso? Como que ele vai conseguir acessar esse lugar? Desde pequeno, desde novinho. E eu aprendi muito cedo, desde pequeno, eu aprendi essa lição. Não peça a opinião sobre o caminho dos seus sonhos, só vai. Não peça opinião para os outros. Por quê? Porque as pessoas elas não vão conseguir alcançar o que você está passando, o que você está pensando. É muito difícil você conseguir explicar para o outro o que está dentro da sua cabeça. E eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que mais desanimam a gente, que mais limitam a gente, são os nossos pais, são os nossos amigos, são as pessoas que amam a gente. Mas eles não fazem isso de maldade. Eles não têm esse intuito, tipo, vou parar ele para que ele não vá adiante. Não, é porque essas pessoas elas não querem que você se machuque, elas não querem que você sofra, elas não querem que você se frustre. E é exatamente por isso que eu te pergunto agora, para quem você está dividindo os seus sonhos? Com quem você está dividindo os seus sonhos? Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Eu quero aprender a andar de skate. Resolvi que eu quero aprender a andar de skate. E aí eu chego para o Denis, que é meu amigo, que tenta aprender a andar de skate há 10 anos, e falo para o Denis: Denis, seguinte, cara, estou querendo aprender a andar de skate. O que você acha? O que vocês acham que o Denis vai me falar? Difícil. Ele vai falar: cara, eu estou há 10 anos tentando andar de skate. Arthur, tem certeza, cara? Você não quer aprender a fazer outra coisa? Quer surfar? Não quer andar de patins? Cara, skate é muito difícil. Dói, eu me ralo, eu me machuco. Ou seja, ele vai me jogar para baixo. Por quê? Porque essa é a vivência dele. Essa é a experiência dele. Ele está há 10 anos tentando andar de skate e não consegue. Agora, se eu chegar para o Bob Burnquist, que é profissional, que é campeão de skate, falar: Bob, é o seguinte, cara, eu estou querendo aprender a andar de skate, como que eu faço? O que você tem para falar para mim? Pô, o Bob vai me jogar lá para cima.
vai falar o que eu tenho que assistir, o melhor skate para eu comprar, como que eu posso fazer, ou seja, ele vai me impulsionar para o lugar onde eu quero. Então a pergunta é, com quem que você está dividindo os seus sonhos? Pode ser que você mesmo esteja se auto-sabotando, porque quando você divide o seu sonho com alguém próximo a você, que vai te jogar para baixo, você fala, é verdade, eu não vou não, melhor ficar aqui. Eu acho que não vou conseguir mesmo não. Então você mesmo também cria um problema para você. Então, com quem você está dividindo o seu sonho? Eu, desde pequeno, aprendi isso e botei na minha cabeça que eu não tinha que dividir com ninguém, porque eu sabia que eu pensava fora da caixa, então eu tinha que seguir a minha intuição, o que eu acreditava, e ir em frente. E aí, com essa idade, com mais ou menos 10 anos, a minha mãe falou para mim que eu nadava, ela falou para mim que talvez no ano que vem não fosse possível continuar na natação, porque ela é professora de educação física, não tinha muito dinheiro, e natação era um esporte caro, porque tinha que pagar as viagens, tinha que pagar um monte de coisa, e muito provavelmente ela não ia conseguir no ano que vem bancar a minha continuação na natação. E eu amava nadar, era a coisa que eu mais amava fazer na vida, era nadar. Eu amava competir, amava treinar, era uma coisa que assim, eu não conseguia me imaginar sem fazer aquilo. E aí eu perguntei para minha mãe, mas o que a gente pode fazer? Não é possível, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Ela falou, bom, se a gente conseguir um patrocinador, talvez dê para você continuar. Aí eu falei, pô, patrocinador? O que é patrocinador? Eu tinha 10 anos. Aí ela falou, patrocinador é se a gente conseguir alguém, alguma empresa que banque, que pague, para que você possa continuar fazendo o que você gosta. Eu falei, bom, então, fiquei na minha cabeça, então eu preciso de um patrocinador. E aí, alguns dias depois, era Dia das Crianças, a gente estava lá no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, lá na Lagoa, Rodrigo de Freitas, lá tem um espaço, um Parque dos Patins, estava lá, e quem estava lá era a Adriana Bombom. A Adriana Bombom, para quem não sabe, ela era assistente de palco da Xuxa, no Planeta Xuxa, e a Xuxa tinha 2 programas, ela tinha o Planeta Xuxa e o Xuxa Park. E eu pensei, bom, vou falar com a Bombom, vou perguntar para ela como que eu faço para falar com a Xuxa, porque na minha cabeça era muito lógico. Eu pensava, eu sou fã da Xuxa, assisto a Xuxa todo dia, vou lá falar com a Xuxa e vou pedir para ela me patrocinar. Como não? Era uma coisa lógica na minha cabeça. E aí eu fui falar com a Adriana Bombom, cheguei para ela e falei, oi, tudo bem? Como que eu faço para falar com a Xuxa? E aí eu acho que ela entendeu que eu queria assistir o programa da Xuxa. Ela falou, se você quiser ir na gravação do programa, é terças e quintas lá no Projac. Me deu o endereço, me deu tudo, anotou num papel, me deu. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, a gente vai lá falar com a Xuxa, que a Xuxa vai me patrocinar. Minha mãe olhou para a minha cara, ela falou, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa, e segundo, ela não vai te patrocinar. Isso foram as palavras da minha mãe para mim. Tudo bem. Eu falei, mãe, você não está entendendo, eu preciso falar com ela. Eu preciso que você me leve lá. Eu não estava perguntando o que ela achava. Eu estava dizendo para ela que eu precisava que ela me levasse lá. E depois de encher muito o saco dela, de insistir muito, beleza, ela foi lá e me levou. Chegamos no Projac, e aí, para minha surpresa, chegamos lá e o segurança disse que a gente não podia entrar. Que não era assim, não era só chegar lá e entrar, que eu precisava fazer parte de uma caravana, que eu tinha que me inscrever, me deu lá um papel com um telefone, que eu tinha que ligar e tal. E eu falei, não, você não está entendendo, eu preciso falar com a Xuxa hoje. Ele falou, mas hoje não vai acontecer. Você precisa realmente entrar aí, fazer sua inscrição e vir num outro dia na caravana. Eu falei, não, é hoje, eu preciso falar com ela hoje. Ele falou, então faz o seguinte, fica aqui esperando, isso era de manhã cedo, fica aqui esperando, se no final, se algum momento alguém desistir, faltar uma pessoa, eu deixo você entrar. Tá bom, ficamos lá, o dia foi passando, e nada. E minha mãe querendo ir embora, toda hora falando, Arthur, vamos embora, pelo amor de Deus, vamos embora, isso não vai dar lugar nenhum, vamos embora, pelo amor de Deus. Não, vamos ficar. No final do dia, já estava de noite,
Era a gravação do último programa. A Xuxa gravava vários programas no mesmo dia. Não era só um, eram vários. No final do dia, já de noite, o segurança vem, me chama minha mãe e fala, ó, seguinte, faltou uma pessoa. Vocês vão poder entrar. E aí, vem para essa questão, coincidência ou Deus? Quantos de vocês que estão aqui estão deixando de acessar algo que Deus tem para vocês, porque vocês desistem antes da hora? Por quê? A minha mãe, ela passou o dia inteiro falando que ela queria ir embora. Quem recebeu a orientação ou a palavra, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Hoje eu entendo que era Deus. Naquele momento eu não entendia. Mas algo dentro de mim falava que era naquele dia que eu tinha que ir falar com a Xuxa e que eu ia falar com ela. Mas quem recebeu aquilo fui eu, não foi minha mãe. A minha mãe queria ir embora. Mas se eu tivesse ido embora, nada teria acontecido. Eu me mantive posicionado, eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar, e ali fiquei. E no último programa, na gravação do último programa, eu tive acesso ao que me foi prometido, que era falar com a Xuxa, que era entrar, pelo menos, no programa da Xuxa. E aí assim foi. Entramos no programa, chegou lá, eu fiquei encantado com aquele cenário, falei, cara, que loucura, que lindo isso aqui. E acabei esquecendo, eu era uma criança de 10 anos, esqueci o que eu fui fazer lá. Entrei e simplesmente fui brincar nos brinquedos. Nunca tinha visto aquilo ali de perto, só via pela televisão, e comecei a brincar, e a brincar, até que um momento eu lembrei o que eu tinha ido fazer lá. E aí eu cheguei para uma paquita, chamei ela e falei assim, olha, eu preciso falar com a Xuxa. E aí é que é muito louco, né? Porque eu até respeito quem não acredita em Deus, e cada um tem a sua crença e está tudo bem, mas qual a chance de uma criança de 10 anos falar com uma paquita num programa de criança que tinham várias outras crianças e falar, olha, eu preciso falar com a Xuxa, e ela me escutar? Porque o natural seria ela falar, tá bom, senta ali, ó, vai lá, fica ali no cantinho, todo mundo aqui quer falar com a Xuxa, não vai acontecer, tá? E ela me escutou e ela falou, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar para falar com ela. Falei, tá bom. Ela falou, fica aqui. E assim fiquei paradinho atrás dela, deu o intervalo da gravação, ela pegou na minha mão, me levou até a escada do Xuxa Park, me sentou lá e falou, ó, fica aqui que a Xuxa já vai vir. E fiquei lá sentado. De repente vem a Xuxa. Aquele acontecimento que eu só via pela televisão, sentou do meu lado, botou o microfone do lado e falou, você queria falar comigo? E eu comecei a contar minha história para ela. Que eu nadava, que eu vinha de uma família muito humilde, que minha mãe não tinha dinheiro, que era a coisa que eu mais amava fazer. E comecei a contar minha história para ela. E ela ficou ali prestando atenção. Quando eu acabei de contar, ela falou, ó, vai ali na frente, dá seu nome para aquela menina lá, no final do programa eu vou te chamar e a gente conversa. Tá bom? Tá bom. Achei eu que quando acabasse a gravação do programa, ela ia me chamar para, sei lá, falar, ó, toma isso aqui para te ajudar, poxa, parabéns, sei lá o que eu pensei naquele momento, mas não sabia exatamente o que ia acontecer. Ok, voltei a brincar, estou brincando, quando de repente ela fala, queria agradecer a caravana de não sei de onde, mas antes de acabar o programa de hoje, eu quero chamar uma pessoa aqui no palco. E aí ela fez isso aqui. Tem o som? Alguém consegue voltar? Nada. Ah, Grajaú Country. Country Club. Ah, Country Club. Ok, Grajaú Country Club. Aqui a gente botou tênis clube, então tá errado. E o clube não paga nada pro Arthur e ele precisa de um patrocinador, ok? Porque ele nada já há 4 anos e ele já tem mais de 60 medalhas. E ele não tem como continuar fazendo isso se ele não tiver um patrocinador. Então, se você que está vendo o nosso programa tiver a fim de patrocinar o Arthur, liga para onde, hein, Arthur? 595-0820. 4 anos já. Arthur, tu tem quantos anos? 10.
10 anos. E é claro que você quer continuar, né, Arthur? É. Poxa vida, então, olha... É? Você vê o bilhetinho ali, um passarinho ali, se for até R$1.000 a Marlene que paga. A gente vai ser no nome da Sasha, tá? Ok? Então, você já tem uma patrocinadora, a Sasha. Ok, Arthur? Legal? Beleza. Então depois, Kátia, você fala aqui, tá? Você fica pra falar ali com a Marlene. Obrigado. É muito louco porque até na imagem, até no vídeo você vê que alguma coisa ali aconteceu. Porque é inimaginável pensar que uma pessoa vai acreditar simplesmente na palavra de uma criança, gente. Não tinha internet. É Deus. É exatamente, é Deus. É Deus. Por isso que eu falo, coincidência ou Deus? É Deus. É Deus. E é muito doido porque ali a gente está falando que era 1999, eu tinha 10 anos, R$1.000 hoje é muito dinheiro. R$1.000 em 99 era muito dinheiro. Ela acreditou na minha palavra. Era uma criança de 10 anos que chegou lá, contou uma história para ela, ela não tinha internet para ver se era verdade ou se não era, ela simplesmente acreditou. E eu saí de lá, não foi com... vamos fazer uma experiência de 1 mês? Vamos fazer uma experiência de 6 meses? Eu saí de lá com um contrato de 4 anos, assinado. 4 anos. E aí, é muito doido, porque eu entrei pobre, com fome, que eu passei o dia inteiro lá sem comer nada, saí de barriga cheia e rico para um menino de 10 anos. E aí a questão é, se eu tivesse escutado a minha mãe, seria normal escutar minha mãe, né? Eu tinha 10 anos. Pô, minha mãe, a pessoa que mais me ama, que mais me quer bem, disse para mim que era impossível o que eu queria. Ela passou o dia inteiro reclamando e falando que a gente tinha que ir embora. Ela queria o meu mal? Não. Então, volto à pergunta. Com quem você está dividindo os seus sonhos, os seus desejos? Com quem? Procura dividir o que você quer com as pessoas que já alcançaram, que já acessaram algo que você quer, ou que está pelo menos na caminhada, junto com você. Porque senão você vai desistir, você vai cair, você vai se frustrar, você vai ficar paralisado. É difícil, de onde você vai buscar? Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu segui uma direção, óbvio, foi Deus que estava me dando aquela direção, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. E não basta só querer, tem que agir. Fé sem ação, fé morta. Obrigado, gente. Então, tem que agir. Quantos de vocês que estão aqui sabem exatamente o que querem? Sabe exatamente o que quer mesmo. Porque esse é o primeiro ponto. As pessoas, elas querem alcançar algo, mas não sabem o que querem de fato fazer. Tipo assim, eu quero ter minha casa. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ser famoso. Tá. O que você quer fazer da vida para... Isso é uma consequência, pô. Você ter tua casa, você ficar rico, você ficar famoso, isso é uma consequência de algo, isso não pode ser a causa. Esse é o ponto. Então não basta só querer, não basta só ter fé e falar, não, Deus vai fazer. Cara, eu acredito muito numa coisa, Deus já fez. Se você não chegou no seu objetivo, se você não alcançou o seu sonho, você não fez a tua parte. Deus já fez, já está lá. Deus fez antes de você nascer. O que está faltando para você acessar
a sua promessa? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A gente perde muito tempo perguntando por que isso, por que aquilo, por que não acontece, por que com ele acontece, por que comigo não acontece, por que eu estou passando por isso, por quê? E a gente passa pouco tempo perguntando como. Como eu faço para alcançar isso? O que eu preciso fazer para aprender aquilo? Como que fulano fez aquilo? Não é por que ele fez, como que ele fez? Aprende com ele, pô. Em vez de você ficar perdendo seu tempo questionando por que ele e não você, pergunta como ele fez. Como que ele chegou. Como que você vai fazer para alcançar. Esse é o ponto. Eu, por exemplo, eu morava na Zona Norte, treinava na Zona Sul, ia de ônibus sozinho aos 11 anos, todos os dias. Todos os dias. E 3 vezes na semana, 4 horas da manhã, eu já estava na piscina gelada treinando. Era o que eu queria fazer naquela época. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu morava na Zona Norte, era mais de 1 hora até o clube. Eu era mais baixo do que todo mundo da minha categoria. Os meus amigos já moravam perto do clube, ou seja, já existia uma facilidade para eles maior. Então, eu tinha que querer muito aquilo. Não ia ser fácil. Eu ia ter que me dedicar, eu ia ter que dar algo além. Não era opcional. E assim eu fiz. E assim eu comecei a treinar, a me jogar. E aí, pensa, com 13 anos mais ou menos, eu me machuquei. E aí, pensa no menino que amava treinar, amava natação, patrocinado pela Xuxa. Eu estava numa crescente muito grande como atleta, ainda criança, mas estava. E aí eu machuquei meu ombro e eu tive que parar de nadar. Eu não conseguia movimentar, tive que parar de nadar. E parei de nadar com 13 anos. E fiquei durante 2 anos fazendo fisioterapia praticamente todos os dias. E nesses 2 anos, em vários momentos eu tentei voltar a nadar. E todas as vezes que eu tentava voltar a nadar, eu sentia dor e eu me frustrava de novo. E cada vez que eu tentava voltar, eu sentia dor e eu ficava triste de novo. E isso, em paralelo a isso, todas as pessoas à minha volta falando: Arthur, desiste, cara. Não vai mais rolar. Você não vai mais... Primeiro, você não vai mais conseguir voltar a nadar. Segundo, se você voltar a nadar, você nunca mais vai conseguir voltar a nadar em alto nível. Acabou, cara. Vai fazer outra coisa da sua vida. Mas eu tinha certeza que eu ia voltar a nadar. E mesmo passando o tempo, eu falava: não, eu vou conseguir. E ficava lá fazendo fisioterapia. 2 anos depois, fazendo fisioterapia sempre, tentando várias vezes voltar e não conseguindo, tentando e não conseguindo. Voltei a nadar, parei a minha dor, não sentia mais dor, comecei a treinar. E aí eu me deparei com outro problema, que não tinha parado para pensar. Quando eu consegui voltar a nadar, na minha primeira competição, o que aconteceu? Fui o último. Outra competição, último. E aí eu entendi que de campeão eu tinha virado um dos piores atletas, ou pior, na verdade, né? O pior atleta da minha categoria, da minha cidade, que era o Rio de Janeiro, depois de estar no auge. E aí as pessoas falavam: cara, desiste, velho. Tipo, você não precisa disso. Deixa isso para lá, vai fazer outra coisa. Eu falei: não, eu não vou desistir. Eu vou treinar. E ali foi onde eu aprendi uma outra coisa. Eu aprendi a importância do treino. E aí eu vou sair um pouquinho da história para fazer uma outra pergunta para vocês. O que você anda treinando? O que você é bom? Porque absolutamente tudo que você treinar, de verdade, você vai se tornar bom. Por exemplo, se você é uma pessoa que reclama o tempo todo, você vai ficar bom em reclamar o tempo todo. Se você é uma pessoa que é boa de achar problema, você vai achar problema o tempo todo, em tudo. Tudo tem um problema para você, nada está bom. Se você é uma pessoa boa em achar solução, sabe aquela pessoa que você entrega 10 problemas, ela te traz 100 soluções? Por quê? Porque ela é boa, o olhar dela está treinado para isso.
Ela está direcionada para isso, ela sabe. Então, tudo que você treina, você fica bom. Não tem para onde fugir. Então, não precisa responder agora, mas escreve isso para você responder depois. Em que você é bom? O que você faz todos os dias, coisas pequenas que você é bom? Porque talvez essas pequenas coisas que você acha que nem fazem diferença na sua vida, são as coisas que estão impedindo você de acessar o que você gostaria. Porque você faz isso o tempo todo, todos os dias. Reclama pra caramba, se preocupa com a vida do outro, não olha para você, mas olha muito para o outro. Então, isso é um ponto que eu acho que para mim faz muita diferença. E aí, voltando para a minha história, eu entendi que eu precisava treinar. E eu precisava entregar algo diferente do que os meus adversários estavam dispostos a fazer. Então, eu precisava treinar dobrado para eu conseguir recuperar os 2 anos que eu fiquei sem nadar. E aí, fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, seguinte, eu sei que é loucura o que eu vou te pedir, isso eu tinha 15 anos, eu sei que é loucura o que eu vou te pedir, mas eu quero voltar a nadar em alto nível e eu só vou conseguir fazer isso se eu realmente me dedicar 100% a isso. Você deixa eu ficar 1 ano sem estudar para eu poder só treinar? E ela falou, tá, beleza, 1 ano, não mais do que isso. Você tem 1 ano para você voltar, se você não voltar, vai ter que voltar a estudar do mesmo jeito e, enfim, vida que segue. Tá bom. E eu fiquei 1 ano treinando todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias, de manhã e de tarde, sem intervalo, sem feriado, treinando. Esse era o ano de 2006. Então, nas primeiras competições do ano de 2006, eu era o último colocado da minha cidade. Só do Rio de Janeiro eu era o último. No final do ano de 2006, eu já era campeão estadual, eu já era o 5º melhor atleta do Brasil, nesse ano de 2006. 2007, eu volto a estudar, né, porque não dava mais para ficar sem estudar, divido o meu tempo de estudo com o treino. No final do ano de 2007, eu era campeão estadual também, e já era o 3º melhor atleta do Brasil na minha categoria naquele ano. E no meio de 2008, que foi quando eu parei de nadar, 2008, eu fui campeão estadual, foi minha última competição, onde eu ganhei 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, e fui vice-campeão brasileiro dos 200 borboleta. E essa aqui é uma foto desse campeonato, e é muito doido, porque as pessoas falam assim, cara, mas aí você parou, mas você não chegou no seu objetivo, você parou ali, quando você era vice-campeão, ainda faltava você ser campeão. Sim, faltou, na verdade. Só que aí veio mais um desses encontros. Quando eu estava entre o brasileiro, que eu fui vice-campeão, e o estadual, onde eu ganhei 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, eu estava voltando de um treino, quando eu esbarrei com um ator na rua, que infelizmente já faleceu, que foi o Antônio Firmino. Eu esbarro com ele na rua, a gente estava atravessando a rua, a gente passa para o lado da calçada junto, ele fala, cara, você é ator? Eu falo, cara, não. Mas você tem vontade de ser? É assim, eu sempre gostei muito de assistir teatro, cinema, TV, mas eu não tenho tempo, eu sou atleta de natação, final de semana eu vou ter um estadual para nadar, eu não tenho como fazer isso, eu treino muito, eu estudo, não dá. Ele falou, não, é o seguinte, cara, anota um telefone aí, porque a gente está montando um espetáculo onde a gente está procurando pessoas que não são atores profissionais ainda, mas que têm o desejo de fazer teatro e tal. Eu falei, tudo bem, vou anotar o telefone, mas não dá para mim, assim, não tenho tempo para fazer isso. Ele falou, não, anota o telefone. Eu estava com uma amiga minha, ele foi embora, beleza. Falei, quando chegar em casa eu ligo para ele. E essa minha amiga falou, não, liga agora, liga para ele agora, liga para esse número aí. Eu peguei o telefone, liguei. Quando eu liguei, quem atendeu foi o Marcelo, que depois virou um dos grandes amigos meus, Marcelo Pires, e eu contei para ele o que tinha acontecido. Eu estava atravessando a rua, esbarrei com um cara, ele falou, cara, mas você está onde? Eu falei, bom, eu estou na Voluntários da Pátria, esquina com Praia de Botafogo. Aí ele falou, cara,
Você não vai acreditar. O teatro era Voluntários da Pátria. E aí entra a coincidência ou Deus parte 3. Porque qual é a chance de eu esbarrar com o cara exatamente na rua do teatro? E aí ele fala, tem como você vir aqui agora? Tem, vou lá. Chego lá para falar com o Marcelo, conto de novo a história para ele me apresenta lá o espaço cultural, tudo, como funcionava e tudo mais. Ele fala, você não quer vir fazer uma aula experimental aqui, para sentir, para ver como é? Eu falo, pô, Marcelo, eu não tenho tempo, cara. Ele falou, cara, um diazinho só, dá um jeito aí, vem para cá fazer essa aula experimental. Eu falei, bom, tá bom, eu sabia que eu ia nadar, né, o estadual no final de semana, e depois eu ia ter ali alguns dias de férias para poder retomar os treinamentos. Eu falei, então, beleza, fui, nadei o estadual, ganhei as medalhas que eu já falei para vocês, bati 2 recordes estadual desse ano, de 2008, e na segunda-feira lá fui eu fazer essa aula experimental. Cara, quando eu chego lá para fazer essa aula experimental, e faço a aula experimental, ali eu tive a certeza absoluta que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, que era relacionado à arte. E foi muito doido, porque não dá para explicar, só dá para... Eu sentia, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu tinha uma missão, que era falar para a minha família que eu não ia mais treinar. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas você vai largar a natação? Você não amava nadar? Sim, eu amava nadar. Só que a questão era o seguinte, teve um determinado momento da minha vida, ali, depois de treinar muito esses 3 anos para poder recuperar esse tempo perdido, que a natação ela deixou de ser um amor mesmo, de eu falar assim, cara, nossa, hoje eu tenho treino, hoje eu quero ir para o treino, e passou a virar uma obrigação, do tipo, putz, eu tenho que ir para o treino, nossa, hoje eu tenho que ir, putz, hoje eu não queria ir. E isso para mim nunca fez muito sentido eu fazer algo para o resto da minha vida, ou grande parte da minha vida, ou que tomasse um grande tempo da minha vida, que não fosse algo que eu amasse fazer. Para mim eu tinha que amar. Óbvio que tem várias coisas na nossa vida que a gente faz porque a gente tem que fazer. Tudo bem, a vida é feita disso, a gente não faz só o que a gente ama, mas, pô, a maior parte do seu tempo, você fazer algo que você não ama, para mim, não fazia sentido. Então, quando eu tive o contato com o teatro, e aquilo bateu de uma maneira diferente para mim, eu falei, cara, eu vou mudar, vou fazer outra coisa. Só que para isso você precisa de quê? De coragem. E aí, eu pergunto para você, você faz o que você ama, ou você faz o que você tem que fazer? Quantos aqui realmente trabalham com o que amam? Fazem o que amam? É pouco. Nem metade das pessoas aqui trabalham ou fazem o que de fato amam. E o que te impede de fazer o que você de fato ama? Já pararam para pensar nisso? Qual desculpa que você... Tá faltando o quê? Mas eu não tinha Xuxa também. Eu não tinha Xuxa. Esse é o ponto. A gente perde muito tempo esperando a grande oportunidade. A gente fica olhando para cá, esperando o elefante. O elefante, cadê o elefante? A grande oportunidade, cadê ela, cadê ela, cadê ela? E nesse lado aqui, ó, estão passando várias formiguinhas, várias, e a gente não está vendo, porque a gente está esperando o elefante. O elefante chegar, como ela falou, estou esperando a Xuxa. Eu não esperei a Xuxa chegar, eu fui até ela. A questão é, essas formiguinhas que estão passando aqui, talvez elas te levem para o elefante que você quer. Na minha opinião, não existe a grande oportunidade, a maior oportunidade. Eu acho que a nossa vida ela é uma construção, é um caminho. A gente é feito de várias oportunidades. Às vezes uma oportunidade muito pequena te faz acessar uma oportunidade gigante, que talvez aquela grande que você achava ia ser só aquela grande, mas a pequena te fez acessar algo diferente, te fez acessar algo maior. E ali eu comecei a estudar o teatro. E quando eu comecei a estudar teatro, ninguém me apoiava, né? Minha família foi totalmente contra, parou de falar comigo, todo mundo virou as costas para mim,
todo mundo, ninguém da minha família falava comigo. E a pergunta que eu mais ouvia era essa aqui: como você vai conseguir realizar esse seu sonho de virar ator sem nenhum dinheiro e sem nenhum network? Porque eu não tinha R$1 e eu não conhecia absolutamente ninguém. Nada. Eu não tinha R$1, porque a minha mãe travou tudo, meu pai também, todo mundo falou, ó, não conta com a gente. Por quê? Qual que era a expectativa deles? Bom, não vou ajudar ele vai tentar, não vai conseguir, vai ficar sem dinheiro, vai voltar e vai voltar a nadar. Essa era a expectativa deles. Só que eu tinha na minha cabeça muito certo o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Eu não sabia ainda como, o que eu ia fazer para alcançar o que eu queria, mas eu sabia o que eu queria fazer. Estava muito definido na minha cabeça o que eu queria fazer. E assim eu fiz. Cheguei para o Marcelo, que era o produtor, né, o Marcelo Pires, que era o produtor do Espaço Cultural Felipe Martins, e falei para ele, Marcelo, é o seguinte, não tenho dinheiro, minha família virou as costas para mim, ninguém quer falar comigo, todo mundo fala que eu sou maluco, que não vai dar em nada, como que eu vou trocar uma carreira que estava em construção, que era natação, por algo totalmente instável, que era arte, e de fato é. Eu entendo o lado deles, porra, eles me amam, são meus pais, eles não querem me ver sofrer, não tem nenhum histórico de artista na família, como que um cara que não conhece ninguém vai entrar lá para fazer? Não! Então eles tentaram me desanimar a todo custo. Eu não concordo com a atitude deles, mas eu entendo, falar, tudo bem, faz sentido aí para eles, para mim não faz, mas para eles faz sentido. E assim foi, falei com o Marcelo, falei, Marcelo, ó, não tenho ajuda de ninguém vai me ajudar, não tenho R$1. Você me dá uma bolsa para eu estudar no teatro? Ele falou, ó, eu posso te dar a bolsa, mas em troca da bolsa, você vai ter que vir trabalhar aqui. Então, você trabalha aqui todos os dias da semana, como um faz tudo, né? Você limpa o espaço cultural, você serve café, você arruma, toma conta da secretaria, atende as pessoas, faz tudo o que eu precisar, vai na rua comprar coisa, e em troca você pode estudar. Então, em troca você estuda, eu pago a tua passagem para você vir, porque eu morava na Zona Norte e o curso era na Zona Sul, eu pago a tua passagem e pago uma refeição por dia. Funciona para você? Eu falei, funciona. Funciona para mim, beleza. Então, vamos fazer. E assim eu comecei. Porque eu entendia que todas as oportunidades eram importantes. E ali comecei a estudar teatro. E comecei a fazer. Como eu era muito curioso, sempre fui muito curioso, perguntei para o Marcelo, Marcelo, tá bom, beleza, eu estou estudando teatro agora, mas o que eu preciso fazer? Como que eu faço para tirar o meu registro de ator? Meu registro profissional de ator, meu DRT. Aí ele falou, ó, bom, o DRT é o seguinte, você ou faz um curso profissionalizante de 1 ano e meio, que não é o nosso caso, a gente faz montagem de peça aqui, ou você faz 3 montagens, e aí em 3 montagens você tira o seu registro. Mas vai dar mais ou menos 1 ano e meio, porque cada montagem dura 6 meses, você vai precisar de 3, 1 ano e meio. O curso profissionalizante, 1 ano e meio. Falei, Marcelo, você não está entendendo, eu não tenho esse tempo. Não sei se você entendeu, mas ninguém está me ajudando. Eu tenho que ficar 1 ano e meio sem ganhar nada de dinheiro. Não vai funcionar. Eu preciso tirar meu registro em 6 meses. Ele falou, Arthur, 6 meses é impossível. Não está, é matematicamente impossível. Ou você faz o curso profissionalizante 1 ano e meio, ou você faz 3 montagens, cada montagem demora 6 meses. Falei, não, Marcelo, eu vou tirar em 6 meses. E ele falou o quê? É impossível. E aí eu aprendi uma outra coisa. Não deixe a limitação do outro limitar a sua coragem, ousadia e vontade. Por quê? O Marcelo tinha 20 anos já de carreira, de histórico, já viu vários atores nascerem ali, começar, e aquela era a crença dele. Ele realmente nunca viu alguém tirar um registro em 6 meses. E ele estava falando para mim, Arthur, cara, não vai dar, cara, deixa quieto isso, não vai acontecer. Vai devagar, vai demorar 1 ano e meio. E eu não me contentei com aquilo. E aí, beleza, comecei a estudar, vi no Orkut, na época era o Orkut, uma menina que tinha estudado comigo, dizendo que ia ter um teste para um personagem de uma peça que ela fazia, que um ator ia sair. E isso eu tinha 2 meses de teatro.
Eu olhei aquela publicação e falei, cara, eu vou escrever para ela. Escrevi para ela, eu falei, seguinte, cara, comecei a estudar teatro agora, tem uns 2 meses. Como é que eu faço para fazer teste para essa peça? Ela falou, ai, que legal, Arthur, pô, bacana, mas, pô, a gente está querendo atores com mais experiência, né? Acho que não vai rolar. Eu falei, não, mas me fala aí que eu vou lá fazer o teste. E ela me deu o endereço, o dia e a hora, como que funcionava. E fui lá fazer o teste. Passei. Confirmação, viu? Fui lá, passei para fazer essa peça. E aí eu falei, caraca, 2 meses, passei para fazer essa peça, que legal. Bom, vou me dedicar. E comecei a me dedicar para essa peça, e ao mesmo tempo eu estava lá trabalhando no Espaço Cultural do Felipe Martins, porque no final do ano a gente ia montar uma peça, isso era julho, tá? Então, julho foi quando eu conheci o Marcelo, em setembro foi quando eu passei nessa peça, e comecei a fazer essa peça final de setembro, início de outubro. Quando foi mais ou menos na segunda, terceira semana da peça, uma diretora foi lá assistir essa peça e falou assim, cara, a gente está montando uma peça e eu queria fazer um teste com você. Você topa fazer uma leitura? Eu falei, topo. E fui lá fazer a leitura da peça. Resultado, peguei o personagem. Então, na minha cabeça era, bom, estamos em outubro, eu já estou no meu segundo espetáculo. No final do ano eu já vou fazer o do Felipe Martins, eu já tenho os 3. Resumo da história. Chegou em janeiro, eu tinha o quê? As 3 peças. E eu tirei o quê? O meu registro. Então, o que era impossível para o Marcelo e para todas as pessoas que estavam à minha volta, se tornou possível. Por quê? Porque eu não fui guiado pelos meus olhos, pelas circunstâncias. Todas as circunstâncias falavam para mim que era impossível. A experiência dele falava que era impossível. A limitação dele falava que era impossível. Porque tudo que ele vivenciou em 20 anos, ele nunca viu alguém tirar o registro em 5 meses. Que, na verdade, foram 5, não foram nem 6. Foram 5 meses. E eu tirei o registro. Então, com 6 meses, 6 meses depois, que demorou 1 mês para sair, em janeiro, estava eu com o meu registro profissional na mão. E aí, veio mais um desses encontros. Final do ano, estou eu numa festa, de repente, encontro quem? Tiago Martins. Vocês devem conhecer. É ator. Encontro com o Tiago Martins na festa, e eu sabia que o Tiago era do Nós do Morro, que é um projeto social que tem dentro do Vidigal, numa comunidade no Rio de Janeiro. Como eu disse, eu não tinha dinheiro, não tinha apoio de ninguém, precisava fazer cursos e ter conhecimento, adquirir conhecimento para poder me tornar melhor profissional, para eu poder me capacitar para o mercado. Mas eu não tinha dinheiro, sabia que ele era de lá. Lá fui eu, mais uma vez, tomei coragem para falar com alguém que eu não conhecia para acessar algo que eu queria. Fui lá falar com o Tiago Martins. Cheguei lá e falei, opa, Tiago, tudo bom, cara? Pô, prazer, meu nome é Arthur, admiro bastante seu trabalho e tal. Eu sei que você é lá do Nós do Morro, eu estou começando a estudar teatro agora, tem 6 meses mais ou menos, e, putz, eu queria saber como é que eu faço para fazer um teste lá e tal. Você consegue me ajudar? E aí ele me devolveu outra pergunta. Ele falou, cara, é o seguinte, você quer ser ator porque você quer ser famoso ou porque você gosta do que você faz? Falei, cara, eu gosto muito, cara. Apesar de eu ter começado há pouco tempo, eu amo fazer isso. Eu larguei a natação para fazer isso. É uma parada que me move, eu gosto. Ele falou, então beleza, então é o seguinte, ó, você vai lá tal dia, vai fazer a sua inscrição, só que só tem 30 vagas. Beleza? Beleza. Achei que, ok. Cheguei lá para fazer a inscrição, fiz a inscrição, ok. Chegou no dia do teste, fui lá fazer o teste, eram não sei quantas 1000 pessoas, cara, muita gente, só que só tinha 30 vagas. Resultado, passei e comecei a estudar no Nós do Morro. Nessa altura, em janeiro de 2009, a minha família começou a me olhar diferente, falou, opa, tô achando que esse negócio aí não é brincadeira não, acho que ele não vai desistir não. E eles começaram a voltar aos poucos a falar comigo e a querer me ajudar de alguma forma. Eu nunca fui de guardar nada, falei, beleza, quer me ajudar? Então vamos nessa. Falei, ó, seguinte, precisava de uma moto. Por quê? Eu estava fazendo os espetáculos, eu morava, para vocês entenderem assim, ó, eu morava na Zona Norte, o Vidigal é na Zona Sul,
e eu fazia peça pelo Rio de Janeiro todo. Então, eu precisava me deslocar rápido, e não dava para ficar indo de ônibus, eu nunca ia conseguir chegar nos lugares. E aí consegui convencer a minha mãe e meu pai a financiarem uma moto para mim, mas com uma condição, de que eu bancasse a moto, que eles não iam botar nenhum real na moto. E assim foi, beleza. Comecei, eles compraram a moto, e eu pensei, bom, o que eu preciso fazer então? Vou fazer figuração. Fui procurar saber como que eu fazia para fazer figuração dentro da TV Globo, e assim comecei. Fui fazer figuração aonde? Na Malhação. Comecei a fazer figuração na Malhação em 2009, e ali comecei a ganhar um dinheiro, fazendo figuração, trabalhando no espaço cultural, fazendo peça, fazendo Nós do Morro. Eu praticamente não dormia, mas eu amava aquilo que eu fazia, e eu sabia onde eu queria chegar. E assim fui pagando a minha moto, fui pagando as minhas coisas, fui fazendo tudo o que eu precisava fazer, porque eu entendia que eu precisava disso aqui, ó, aproveitar todas as oportunidades que Deus enviar sem questionar. Por quê? Porque o sonho não vem pronto. A vida não é um fast food. As coisas não acontecem assim, ó. Tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de uma caminhada. Nada foi fácil. Pelo menos para mim, não foi, não sei para vocês, mas nem para mim, para as pessoas que eu convivo, nada foi fácil. E aí, beleza. Comecei a fazer outras coisas. E eu comecei a agarrar tudo que aparecia na minha frente. E aí eu comecei a fazer um elenco de apoio num filme, no High School Musical Brasil. Depois eu fiz uma participação num filme do Roberto Bom Tempo, que se chamava Ponto Final. E aí comecei a fazer um monte de participação dentro da TV Globo. Fiz Malhação, fiz Tempos Modernos, fiz Cama de Gato, Zorra Total. Tudo que aparecia para mim, eu pegava, eu me agarrava, porque eu entendia que tudo era importante. E aí, fazendo uma analogia para vocês, é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, lá na região dos Lagos, tem uma rua em Búzios, que se chama Rua das Pedras. É uma rua que é de pedras, né? Como o nome já diz, só que ela é uma rua, as pedras elas são todas desiguais. Tem pedra grande, pedra média, pedra pequena, pedra alta, pedra baixa, pedra reta, pedra torta, tem pedra de todos os tipos. Existe a pedra mais importante dessa rua? Não existe. Por quê? Porque todas as pedras fazem parte da construção do caminho dessa rua. Se eu tirar a menor pedra, se eu tirar aqui, ó, pegar um pedacinho desse palco aqui e tirar, vai fazer diferença? Vai ficar um buraco aqui. É importante? É importante. Tudo é importante. Tudo que está aqui é importante. O que foi? 10 minutos? Vai dar, não. Enfim. Eu não estava te vendo, é isso? Você estava andando para lá e para cá, não estava te vendo? Eu não vi, desculpa. E aí, não existe a pedra mais importante, ou seja, tudo, absolutamente tudo é importante. E aí fui fazendo uma coisa atrás da outra, e fiz de teatro tudo que vocês imaginarem eu fiz. Fiz espetáculo infantil, Princesa Não Faz de Contas, fiz obras de Machado de Assis, fiz peça do Domingos Oliveira, Os Melhores Anos das Nossas Vidas, fiz tudo, absolutamente tudo. E tudo, absolutamente tudo que eu fiz me levou para o meu primeiro trabalho de um personagem fixo numa novela, que foi Rebelde. E ali, quando eu fui fazer Rebelde, é muito doido, porque eu não queria fazer Rebelde. Eu não fui para o teste querendo passar em Rebelde. E talvez isso tenha feito eu passar em Rebelde. Porque tem uma coisa que eu pelo menos acredito muito, que é isso aqui, ó. Não crie expectativas. Elas são responsáveis pelas maiores frustrações. Por quê? Quando a gente cria a expectativa, geralmente a gente cria acima da realidade. E a gente se frustra. Então, eu particularmente, tento não criar. Não estou dizendo que é fácil, mas eu tento não criar.
expectativas. E com Rebelde foi exatamente isso. Eu não queria entrar. Por que eu não queria entrar? E aí eu tenho que voltar um pouquinho na história para vocês entenderem. Lembra que eu falei que tudo era importante? Que tudo fazia parte de uma construção? Como que eu cheguei em Rebelde? Numa dessas peças que eu fiz, que foi Os Melhores Anos das Nossas Vidas, do Domingos Oliveira, eu conheci a assessora de imprensa dessa peça, a Betinha. A Betinha era amiga de um produtor de elenco da Record. Ela ficou sabendo que ia ter um teste para essa novela, que era muito fechado ainda, ninguém sabia que ia ter um remake da novela, e ela me inscreveu para o teste sem falar comigo. E ela chegou um dia para mim, eu fazendo a peça, ela falou, seguinte, semana que vem você tem um teste do Rebelde, na Record. Eu falei, mas eu não vou fazer. Aí ela falou, bom, você vai sim, porque eu já te inscrevi. Eu falei, mas eu não vou. Ela falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai. Eu falei, Betinha, eu não vou. Sabe por quê? Cara, eu estou numa construção de carreira dentro da TV Globo, que se eu for fazer qualquer coisa na Record, vai quebrar isso. Pô, eu estou fazendo uma participação atrás da outra. Eu já tinha batido na trave em 2 novelas. Passione, fiquei entre eu e o Miguel, que fez o filho do Tony Ramos. Era eu e ele, e ele acabou passando. E já tinha uma outra novela também que bateu na trave. Eu falei, não vou, Betinha. Ela falou, você vai, nem que seja para fazer o primeiro teste, e pronto, porque você vai me queimar com ele. Eu falei, então tá bom, Betinha, eu vou lá fazer esse teste. E fui. Fui lá, fiz o primeiro teste, passei. Fiz o segundo teste, passei. Fiz o terceiro teste, passei. Fiz o quarto, passei. Fiz o quinto, passei. Quando cheguei no 6º teste, que eu me dei conta, tinham 10 pessoas para escolher 6. Aí eu falei, cara, agora eu quero fazer esse negócio aqui. Agora eu quero fazer esse negócio. E aí, passou alguns dias desse último teste que eu fiz, recebi a notícia de que eu ia fazer. Eu ia fazer parte do Rebelde. E aí, obviamente, fiquei muito feliz, né? Comemorei pra caramba, tudo estava dando muito certo, até que outro encontro. O que acontece? Estou eu na minha casa, tranquilamente, passei no Rebelde, estou feliz da vida, me liga um produtor de elenco da TV Globo e fala o seguinte, Arthur, a gente está fazendo uma novela das 9 e que a gente queria muito testar você. É um personagem super bacana, Insensato Coração era a novela, não sei se vocês lembram. E aí eu falei, tá bom. Falei, ó, é o seguinte, acabei de passar num teste, não tenho nada assinado, mas já passei em Rebelde. Ele, não, vem aqui para você fazer esse teste e ver o que vai dar. Beleza, fui lá, fiz o teste numa sexta-feira. Na segunda-feira ele me liga e fala, Arthur, parabéns, o papel é seu. Na mesma hora eu pensei, o quê? Vou ligar para a Record e vou falar que eu não vou fazer Rebelde. Cara, passei. Tudo que eu queria estava acontecendo. Queria fazer uma novela na Globo, ia fazer uma novela na Globo, ia ser contratado e ainda ia fazer uma novela das 9. Não, acabou, vou fazer. E assim fiz, liguei para a Record, agradeci a oportunidade, falei, ó, muito obrigado, acabei passando num outro teste e tal, vou fazer essa outra novela. E segui minha vida ali na TV Globo. Só que aí, toca meu telefone, algumas horas depois, era o Roberto Bom Tempo, o cara que eu fiz um filme lá atrás com ele. Ele me liga, ele ia ser o preparador de elenco de Rebelde, e ele me liga e fala, ó, Arthur, seguinte, acabei de ficar sabendo que você desistiu de fazer Rebelde e que você vai fazer a novela das 9. Preciso te dizer, você não está pronto, vai dar ruim. Não, Bom Tempo, cara, eu estou pronto, é isso aí, é a oportunidade, eu passei no teste. Ele falou, não, cara, se você vier para cá, a gente vai te preparar para você chegar lá. Aqui você vai ter mais espaço para você errar, para você acertar. Cara, não faz isso, vai ser um tiro no seu pé. E a gente ficou nessa discussão durante horas, muito tempo. Até que, depois de muito tempo nessa discussão, eu realmente consegui deixar de lado tudo e falei para ele, bom, seguinte, preciso de algum tempo para eu poder pensar, porque eu sempre gostei de escutar o meu coração, o meu feeling, para realmente saber o que eu deveria fazer. E aí, beleza, tirei uns dias para pensar, passou alguns dias, liguei para a TV Globo, para esse produtor de elenco, e falei, olha, eu repensei e eu realmente vou fazer Rebelde. E assim fiz, fui fazer Rebelde. E isso foi uma das coisas que eu aprendi que foi mais importante, que é, as decisões mais importantes da nossa vida não podem ser tomadas pelo ego, e sim pelo coração. Por que eu estou dizendo isso?
Porque é óbvio que eu queria fazer a novela das 9, meu ego queria muito que eu fizesse a novela das 9. Quem não ia querer fazer a novela das 9? Um ator ou uma atriz que está em ascensão, que está começando, não ia querer fazer uma novela das 9. Quem que ia trocar uma novela das 9 para fazer uma novela na Record que nem sabia se ia ser boa ou não? Ninguém. Então era óbvio que quem queria fazer a novela das 9 não era eu, era o meu ego. E eu demorei para entender isso. Quando eu entendi isso, eu falei, não, pera, ele está certo. Eu preciso me preparar, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais vivência. E aí eu deixo a pergunta para você. Quantos de vocês estão deixando ser levados pelo ego? Como é que vocês estão tomando as decisões das vidas de vocês? Pelo ego ou pelo coração? Nem tudo é o que parece ser. Resistência e persistência. O que te leva até o final? As pessoas, com certeza, as pessoas viam a gente em Rebelde, né? Bom, decidi fazer Rebelde, fui fazer Rebelde. As pessoas viam a gente em Rebelde e falavam, cara, deve ser muito fácil o que eles fazem. Nossa, tá, a vida deles deve ser uma maravilha. Não, gente, vou contar para vocês como é que era a nossa vida durante quase 3 anos, que foi o tempo de Rebelde. A gente gravava a novela de segunda a quinta-feira. Na quinta-feira a gente acordava de manhã, saía de casa já com a mala, gravava o dia inteiro, saía da Record direto para o aeroporto, a hora que fosse, pegava um avião, ia para a cidade, que a gente ia fazer o show sexta, sábado e domingo, fazia o show sexta, sábado e domingo, voltava na madrugada de domingo para segunda, direto para a Record, gravava o dia inteiro na segunda-feira, até de madrugada, e ia para casa. Chegava em casa de madrugada, 1h30, 2 horas da manhã, 2h30, e 8 horas da manhã de terça-feira a gente estava lá, gravando já, de novo. E assim foi durante quase 3 anos, dormindo de 2 a 3 horas por noite. Essa foi a nossa vida no Rebelde. Estou reclamando? Não. Mas o que eu estou querendo dizer isso? Que não foi fácil. Algum momento eu pensei em desistir? Não. Por que eu não pensei em desistir? Porque era meu sonho. Hoje em dia, as pessoas desistem muito fácil de tudo. Desiste da faculdade no meio do caminho, desiste do namoro no meio do caminho, desiste do casamento no meio do caminho. Desiste. E aí, deixo aqui mais uma reflexão para vocês. Por que o nome é sonho? Porque não é algo que está ali acessível a qualquer momento. O problema é que você está tratando o teu sonho como algo do dia a dia, corriqueiro. E aí você desiste, por isso você não acessa o teu sonho nunca. Porque você trata o seu sonho como se fosse algo normal, como se fosse algo... Então não é sonho. Se é sonho, você tem que entregar algo além do que você entrega nas coisas do dia a dia. Não vai ser fácil, não vai, mas você consegue. Você é capaz. Eu consegui. Eu era totalmente improvável de conseguir tudo isso que eu falei só até aqui, já era improvável. Eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Qual que é a diferença? A diferença é que eu fui, que eu fiz, que eu procurei saber, que eu quis entender como eu fazia para atingir aquilo. Essa foi a diferença. Gente, parou aqui. Alguém sabe dizer? Não? Não consigo passar. Não consigo passar. Hã? E ali? Parou? Aqui, ó, nesse momento, foi um dos momentos mais legais de Rebelde, onde a ficha caiu e falou, cara, valeu a pena. Brasília, 80 mil pessoas. Chegou a minha vez. No show ninguém vai mudar. É sempre assim que deve ser. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Depois de Rebelde... Obrigado, gente.
Depois de Rebelde, eu ainda fiz, na Record, eu fiz um especial de final de ano, um telefilme, que foi A Tragédia da Rua das Flores. Depois eu fiz uma novela chamada Dona Xepa. E depois fui para a Rede Globo para fazer Em Família, que foi uma novela das 9. Depois dessa novela, aí foi quando eu recebi o convite para fazer o Duca na Malhação. E aí é o que de fato que eu quero falar. Decida dar o passo que Deus coloca o chão. Por que eu estou falando isso? Quando eles me chamaram para fazer a Malhação, eles perguntaram o seguinte, falaram, cara, Arthur, a gente quer muito que você faça a Malhação, a gente acredita muito em você e tal, mas a gente precisa saber o seguinte, você luta Muay Thai? Na hora que eles me perguntaram, eu falei, luto. Aí eles falaram, mas assim, luta mesmo, porque o personagem, ele é um professor de Muay Thai, ele luta mesmo. Eu falei, eu luto, estou um pouco enferrujado, mas luto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não lutava, gente, nada. Nunca tinha feito aula de Muay Thai na vida. E por que eu aceitei fazer? E por que eu disse que eu lutava? Porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que Deus ia me capacitar no tempo que eu precisasse. E quando eu digo isso, não é que eu ia ficar em casa e Deus e o Espírito Santo ia vir na minha vida e falar, agora você toma aqui a unção, vai, agora você luta. Não. Mas eu sabia que se eu desse o passo, Deus ia colocar o chão e Ele ia fazer tudo para que eu pudesse aprender aquilo no tempo que eu precisava. E aí eu falei, beleza, o que eu preciso fazer agora? Preciso de um professor, urgente. Peguei um professor particular e comecei a treinar Muay Thai todos os dias. Todos os dias. Eu não lutava nada, gente, nada mesmo, assim. E comecei a treinar todos os dias. Nesses 2 meses, no final desses 2 meses, eu já estava apto a, pelo menos, o básico do Muay Thai. E, ao longo da temporada da Malhação, eu sabia que eu ia ter um professor ali diariamente para poder me ajudar nesse desenvolvimento. E assim foi, porque na nossa Malhação não teve dublê. Eu não sei se vocês sabem, mas todas as lutas do meu personagem, todas, tanto eu quanto o Felipe, nós não usamos dublê. Tudo foi a gente que fez. Hã? Você estava lá. Todos fomos nós que lutamos. Então, vou passar aqui para vocês verem um pouquinho como foi. É o garoto de ouro da Academia do Gael. Duca! O veneno da Khan Cobra! Senhoras e senhores, a emocionante final do Warriors! Obrigado. Por isso que eu reafirmo, decida dar o passo que Deus coloca ao chão. É fato. Quantas oportunidades você está deixando de aproveitar na sua vida, que se você está deixando de acessar por medo, por insegurança, porque você está deixando ser levado pelas circunstâncias, pelo que seus olhos estão vendo, ou pelo que seus ouvidos estão ouvindo das pessoas que estão ao seu redor. Dá o passo, Deus coloca o chão. Depois disso, veio a dança dos famosos. Mais uma vez, nunca tinha dançado na vida, me chamaram para fazer dança dos famosos. Falei, gente, o que eu vou fazer lá? Tem certeza que é isso que vocês querem? Tenho. Então, vamos embora. E me joguei. E fui vice-campeão da dança dos famosos. Olha, galera! A estreia de Arthur Aguiar!
un raggio misterioso aranito en tu pelo. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar e pode até sair batendo a porta que nem já é morta do lado de cá. Arthur Aguiar! Obrigado. E aí, saindo da Dança dos Famosos, quer dizer, ainda na Dança dos Famosos, num dos ensaios, saio da sala da Dança dos Famosos, e aí, mais um desses encontros. Dou de cara com quem? Jorge Fernando. Falecido já Jorge Fernando, um cara incrível. Nem sabia que ele me conhecia, que ele sabia quem eu era de fato. Saí, ele olhou para minha cara e falou assim, é você. Eu falei, oi? Olhei para trás, ele falou, você, Arthur, é você. Eu falei, eu o quê? É você que vai fazer o personagem da minha novela. Entra aqui agora no carrinho de golfe, daqueles carrinhos lá que tem no Estúdio Globo. Eu falei, tá. Eu estava no ensaio. Aí eu falei, ó, gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Entrei no carrinho com ele, sem entender nada, mas obedecendo, porque eu já entendi a dinâmica da minha vida, né? Beleza, entrei no carrinho, fomos, chegamos no estúdio, ele falou, ó, desce aí, a gente vai entrar nessa sala aqui. Entrei na sala, sem entender nada ainda, abri a porta, vários executivos da TV Globo, o Valci Carrasco, que era o autor da novela, e ele entrou falando, achei o nosso Osório, o Arthur vai fazer o Osório. Eu falei, eu? Ele falou, você, tá na novela, parabéns. Aí eu falei, obrigado, então tá bom, quando é que a gente começa? Não, eu vou começar a gravação e tal. Por que eu estou contando isso? As pessoas falam assim, nossa, Arthur, você teve muita sorte, cara. As oportunidades chegam até você. Só que agora eu vou fazer uma reflexão aqui para vocês. De fato, eu esbarrei nas oportunidades. Concordo. Só que eu só esbarrei porque eu estava em movimento. Por isso que eu esbarrei. Eu não estava parado e a oportunidade chegou e bateu até mim. Falei, caraca, quer fazer uma novela? Não, eu estava em movimento. E aí, é doido porque até no meu esbarrão com o Antônio Firmino, que foi simbólico, vamos colocar assim, eu estava em movimento. Eu não estava parado, ele esbarrou em mim. Eu estava andando, ele também estava andando, a gente se esbarrou. Eu estava fazendo, encontrei as pessoas. E assim eu fui me conectando. Então, tudo foi acontecendo na minha vida. As coisas foram chegando até mim? Foram, mas eu estava muito em movimento. Eu estava querendo, eu estava buscando, eu estava me aprimorando, eu estava me desenvolvendo, eu estava fazendo. Quando acabou a novela, eu já tinha decidido que depois da novela eu ia querer voltar a investir na minha parte musical, porque eu já estava 3 anos sem fazer nada de música e era uma coisa que eu amava fazer também. E assim decidi fazer. E como tudo que eu fazia na minha vida, quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu fazia. Então, ao longo da novela, eu já comecei a aquecer e procurar como é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. Quando eu vi, eu já estava com um contrato assinado com a Sony, o Alexandre Carlo, que é o vocalista do Nat Roots, estava produzindo o meu disco, e eu ia lançar o meu disco no maior programa de audiência da televisão brasileira, que era o Faustão. Falei, uau, então vamos nessa. E aí, quando eu vou lançar o meu disco no Fausto, acontece o meu primeiro tombo. Meu primeiro tombo, perdi meus superpoderes. E é a primeira vez que eu vou contar essa história publicamente no Brasil, porque eu contei essa história em Nova York, na palestra lá, mas aqui eu não contei ainda. Bom, 2016, depois da novela, lançando o disco no Fausto, já tinha 8 anos de carreira, tudo que eu queria fazer eu fazia, tudo dava certo, tudo era igual ou melhor do que eu imaginei. Vou lançar meu disco no Fausto, tá tudo certo. Fiz a passagem de som, foi maravilhosa. O Fausto preparou um programa super legal com o VT da minha história, mostrando onde eu morei, falando da minha família. Incrível. E eu ia cantar várias músicas do disco lá no programa dele. Beleza. Eu estava tranquilo, tanto que eu dormi no camarim antes. Fiz a passagem de som, dormi. Chegou a hora do programa. Ele me chamou, passou o VT,
maravilhoso, tudo certo. Ele falou, agora vamos para a primeira música. Beleza. A banda começa a tocar, falo no microfone, não sai som. Os retornos, todos não estavam funcionando, nenhum estava funcionando. Antes da música começar, quando eu falei para a plateia alguma coisa assim, tipo, eu quero ver todo mundo com a mão lá em cima, não sei o que lá, não saía som. E eu pensei, cara, não é possível, isso não está acontecendo. E começou a música, não tinha retorno nenhum, a única coisa que eu escutava era a bateria, tec, porque todos os instrumentos, toda a parte melódica e harmônica da música não tinha. E beleza, falei, cara, não tem como parar, vou cantar assim. Resultado, foi uma bosta. O Fausto entendeu o que estava acontecendo ali, que era uma coisa diferente do que a gente tinha passado na passagem de som, e ele pensou, cara, vai acabar essa música, eu vou encerrar. E aí, quando acabou a música, ele encerrou, ele agradeceu e acabou. Ali, naquele momento, eu sabia que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. Porque ali eu estava perdendo algo que eu sabia que eu tinha que era diferente, que era coragem, autoconfiança, ousadia. Ali eu sabia que ia mudar. E ali, cara, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu entrei numa depressão muito profunda depois daquilo. Não só pelos ataques todos que eu recebi na internet, mas porque eu sabia que eu podia ter entregue melhor. Eu sabia que eu tinha mais para entregar. Racionalmente, eu sabia que tinha acontecido um erro técnico, mas emocionalmente eu não conseguia lidar com tudo que estava acontecendo. E ali eu fiquei muitos dias sem ir na rua, porque eu tinha vergonha das pessoas, do que elas iam falar, como elas iam me olhar. Minha casa eu fechei ela toda, ficava tudo escuro, e eu fiquei alguns meses assim, nessa depressão muito, muito, muito profunda, assim, eu não dei conta de lidar com tudo que aconteceu. E aí, no meio desse processo, que durou alguns meses, eu recebo uma ligação do Valci, me chamando para fazer a novela das 9 e o Outro Lado do Paraíso. Eu não estava bem, eu estava muito mal, mas eu precisava trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa, não tinha como eu me entregar para aquilo. E mesmo eu não estando bem, eu aceitei o desafio e fui fazer o Outro Lado do Paraíso. Aí, algumas fotos, não sei se vocês lembram dessa novela, mas fiz o Diego em Um Outro Lado do Paraíso. Nesse meio tempo, no início da novela, logo no início da novela, conheci a Maíra, a gente se apaixonou, e ela me ajudou muito a sair dessa depressão naquele momento, porque quando a gente se apaixona por alguém, libera um monte de hormônio, enfim, tudo mais, e você consegue sair daquele lugar. E aí tudo aconteceu muito rápido, a gente casou, teve uma filha, só que eu nunca me curei dessa depressão até aquele momento. E com o passar do tempo, eu fui me desconectando de mim, principalmente. Fui me desconectando cada vez mais, e isso foi afetando diretamente a minha vida pessoal e profissional. Como perder todo o dinheiro, toda a fama e network da noite para o dia? Na verdade, não foi da noite para o dia, Eu fui cavando a minha própria cova ao longo do tempo. É óbvio que, através dos meus erros ali com ela, na minha separação com ela, fez com que eu fosse totalmente cancelado. Existiam coisas que eram verdade no meio daquilo tudo, mas existia muita mentira no meio de tudo que aconteceu. Mas esse é o problema, quando acontece alguma coisa, você perde a sua voz, as pessoas não querem mais te ouvir. E ali eu fui totalmente cancelado. E sobraram pouquíssimos amigos, pouquíssimos, porque ninguém queria nem ser visto comigo. As marcas, esquece, eu não conseguia mais trabalhar de jeito nenhum. Fiquei mais de 1 ano sem conseguir fechar nenhum trabalho, sem ganhar R$1, porque ninguém queria se associar. Nem amigos, nem marcas, nem ninguém. E ali eu achei que a minha vida tinha acabado, de uma vez por todas. E o que me fez não desistir da vida naquele momento foi a minha filha. E ali eu entendi
o porquê que eu tinha tido a minha filha naquele momento, com aquele tempo, porque eu acredito que eu iria passar por aquilo, porque era importante para a minha evolução, né, como ser humano, para a minha caminhada, para o meu processo, e eu ia precisar de alguém, de alguma coisa, além de Deus, óbvio, para que eu pudesse me manter firme. E ali naquele momento foi a minha filha, foi por ela que eu fiquei. E aí continuei firme e pedindo muito a Deus, né, para que Ele me enviasse uma oportunidade, para que eu pudesse fazer diferente. Eu sabia que tinha que ser uma oportunidade muito extremista, que não dava para ser qualquer coisa, porque as pessoas não estavam dispostas a me ouvir. E aí, depois de muito pedir, de muito orar, de muito procurar, de muito buscar, chegou essa oportunidade que eu tanto queria, que foi o convite para o BBB 22. E aí é o seguinte, o mesmo muro que separa você dos seus medos é o muro que separa você dos seus sonhos. Porque quando chegou a oportunidade de eu fazer o BBB, eu queria muito fazer, porque eu sabia que era a oportunidade, eu sabia que aquilo ali era a resposta que Deus estava me dando, da oportunidade que eu estava pedindo há meses, há mais de um ano, pedindo uma oportunidade. Eu sabia disso, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo porque eu tinha certeza que as pessoas não iam deixar eu ficar. Que se eu fosse para o paredão na primeira semana, as pessoas iam me tirar, porque elas não estavam nem dispostas a me ouvir. Elas não queriam saber de nada, elas só queriam me cancelar, me excluir. Se elas pudessem me matar, elas me matavam. Inclusive, recebi diversas ameaças de morte, seríssimas. Então, era tipo assim, esse não pode viver no mesmo mundo que eu. Então, vamos excluir ele. Então, esse era o meu medo. E eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo. E aí foi onde a Maíra entrou, muito importante nessa história, porque quando eu fui dividir com ela que eu recebi o convite, ela falou para mim, cara, eu acho que você deve aceitar. Não, você tem que aceitar. Eu falei, não, cara, eu acho que é maluquice isso, vai ser pior, as pessoas vão querer relembrar tudo, e aí vai voltar tudo, já tem 2 anos, deixa eu quietinha. Ela falou, não, cara, você vai porque eu acredito em você, eu acredito quem você é, você sabe quem você é, então eu acho que você devia ir. E aí eu até falei isso no programa, né, que eu entrei com a minha vontade e com a coragem dela, porque eu não tinha coragem nenhuma. E assim fui, entrei no programa e Deus foi muito bom comigo, cara, porque primeiro eu achei que já não fosse mais, eu achei que eu nem fosse mais entrar no programa, porque dentro do confinamento eu peguei Covid e entrei 3 dias depois de todo mundo, né? Entrei com mais algumas pessoas, mas a maioria já tinha entrado. Entrei no programa e no primeiro dia, na prova de imunidade, eu e DG, a gente ganha a prova. E ali eu me livro do meu primeiro paredão. As pessoas me perguntam, qual foi o momento mais importante do programa? Esse. Porque se não tivesse tido esse momento, não existiria o resto. Ah, não foi o paredão com a Jade? Não. Não foi o momento que você ganhou a prova do líder? Não. Não foi o momento que você foi para a final? Não. Por quê? Porque se eu não tivesse ganho a primeira prova, não tinha o resto. Simples assim. E aí, beleza, fiquei na primeira semana, estava garantido. Segunda semana, voto aberto, mudo meu voto em cima da hora, Jesse vai no meu lugar. Terceira semana, não teve jeito. Numa jogada totalmente inusitada da Jade, eu não esperava, ela me coloca no paredão. E ali eu falei, bum, acabou. Agora, vou ter que ir embora para casa mesmo. Já é melhor do que eu imaginava. Eu ia sair na primeira semana, vou sair na terceira. Só que Deus tinha outros planos para mim. E eu não saí. E fiquei. E a cada paredão que eu ia, que eu voltava, eu não me achava favorito e nem achava que eu era imbatível, mas eu sabia que alguma coisa de certo eu estava fazendo. E aí foi passando. Até que chegou o momento que eu estava na final. Eu falei, cara, que loucura, estou na final. Como que isso aconteceu?
Eu não fazia ideia de como tinha acontecido aquilo. Óbvio que eu já estava muito desgastado emocionalmente, porque apesar de entender que o jogo da discórdia era muito importante para mim como jogador dentro da casa, era uma coisa que acabava muito comigo, eu ficava muito mal. Porque toda semana eu tinha que ou desmentir uma história que criaram, ou justificar algo que distorceram. Era muito chato e era muito cansativo prestar atenção em tudo que as pessoas falavam para poder depois falar. Então, assim, era muito ruim. Mas eu sabia que aquilo era importante e ali eu ficava. Chegou a final do programa e as pessoas depois me perguntavam: cara, nenhum momento você achou que você ia ganhar? Não teve nenhum momento? Quando você voltou do paredão falso, você não achou que você ia ganhar? Não, não teve nenhum momento que eu achei que eu ia ganhar. Eu só acreditei que eu ia ganhar quando eu ouvi o Tadeu. Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou esta edição. Você não tem ideia do que você está falando. Numa edição que teve personagens riquíssimos, únicos, você foi protagonista. Você representou a disputa. Você foi o jogador. Você esteve no centro da batalha entre as torcidas. Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Obrigado, Diego! Obrigado, Deus! É você, moleque! É você, moleque! É você, moleque! Obrigado, gente. Obrigado. Toda vez que eu assisto, eu me emociono, porque eu realmente... Obrigado. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Para mim, foi realmente uma surpresa. As pessoas falam: cara, em nenhum momento você achou? Não. Quando a gente passa por muita coisa na vida, a gente vai criando traumas, prisões, e você vai desacreditando de você. Foi o que eu falei, eu perdi meus superpoderes quando aconteceu aquilo do Fausto, e eu entrei muito desacreditado dentro do programa, de mim mesmo. Eu sabia quem eu era, mas eu falei: cara, as pessoas não estão dispostas a me ouvir, não vai rolar. E aí hoje, né, depois do programa, eu sinto que eu estou exatamente no mesmo lugar que eu já tive lá atrás. Eu ganhei o programa, eu resolvi que eu ia dar uma pausa na minha carreira de ator, assim como eu parei de nadar, num determinado momento da minha vida, e fui estudar teatro. Eu resolvi que eu ia dar uma pausa na minha carreira de ator e eu ia me dedicar 100% à música. O que acontece com isso? As pessoas... Eu conheço vários cantores, vários, que sabem do meu sonho, que me pedem um monte de coisa, mas que na hora que eu peço para estender a mão, desaparece. Ou seja, eu conto numa mão quantos deles me ajudariam ou me ajudam. Apesar de eu ter ganho o programa, eu não tenho dinheiro suficiente para investir sozinho na minha carreira musical, porque a carreira musical, a galera bota muita grana mesmo, então eu não tenho. Ao mesmo tempo, muitas pessoas falam para mim: cara, que loucura, velho. Você vai largar uma carreira que você já tem meio que em construção, que você já fez várias coisas, para fazer uma carreira que você não tem nada ainda, que é praticamente do zero. Você vai trocar isso por isso? Sério, velho? E além disso, a maioria das pessoas acreditam que eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E aí, eu acho que eu já vi essa história antes, né? Lá atrás. O final dessa história eu não tenho para contar para vocês hoje, mas em breve eu vou ter para contar. O que eu posso te dizer é que... Quando faz um pouco, mas a gente fica...
apega. Tá louco, papai? Dia 9 tem. Vem! Faltou um só. Faltou só um último slide, mas não precisa pôr não. Que eu vou repetir. Não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. Deus me deu uma palavra e eu vou acreditar nela até o final. Sabe por quê? Eu falei sobre isso no meu Instagram na semana passada. O inimigo, ele não tem como anular os planos de Deus. É impossível ele fazer isso. O inimigo não consegue pegar os planos de Deus e falar, isso não vai mais acontecer, agora vai acontecer isso. Ele não tem esse poder. A briga dele não é com Deus, e nunca foi. A briga dele é com a gente. Qual a única coisa que o inimigo pode fazer? Ele pode fazer você, eu desistir. Isso ele pode. Falar que a gente não presta, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é capaz, que a gente não consegue. Isso ele pode, e ele faz isso todos os dias, incansavelmente. Por quê? Porque ele sabe que ele já perdeu. Ele já perdeu. Não tem como ele anular os planos de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você tentar desistir de acessar algo que já é seu. Então, não tem problema as pessoas não acreditarem. Não tem problema as pessoas acharem que é maluquice da minha parte. Eu vou continuar e eu vou acessar os planos que Deus tem para mim. E é isso. Fica aí que ele vai tirar uma foto. Vai. A gente pode fazer um vídeo aqui, gente? Pode. Todo mundo acendendo a lanterna aí pra gente fazer no Instagram aqui? Vamos fazer? E não saiam daí, hein? Quer acender a lanterna aí do celular pra gente fazer um vídeo? Já vamos aí. Só um segundo. Pode ser? Tá. Se todo mundo puder acender, eu vou ficar muito grato, muito agradecido. Pra gente poder fazer aqui um vídeo. Pode? Todo mundo pronto? Vamos fazer, hein? Animação, hein, gente? Vamos fingir que foi legal, hein? Pelo amor de Deus. Estou aqui em Penedo! Olha como foi! It's a Obrigado pelo carinho de vocês. Até uma próxima. Gente, vai ter um grande momento final ainda. Não saiam. Vai ter um momento especial para vocês, tá? Já. Peraí, não saiam agora. Tem um momento dedicado a vocês. Já.